aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Animados? Turma, eu montei mais uma série de resolução de exercícios de mecânica para nós. Ela vai ser dividida em algumas etapas, tá? A primeira parte desses exercícios resolvidos vai compreender queda livre. Depois nós trabalharemos com lançamento vertical para cima, nós trabalharemos com lançamento horizontal e com lançamento oblíquo. Essa primeira etapa do trabalho, então, de queda livre, eu tive que dividir em 6 partes, cada uma delas com um exercício diferente. Essa é a primeira parte. Eu espero que vocês aproveitem. Combinado? Até daqui a pouco, pessoal. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos a mais algumas resoluções de exercícios de mecânica. O papo agora é sobre queda livre. Vamos lá? Dê uma olhada nesse exercício que está aí na tela de vocês, da FUVEST, e diz assim, ó. Um corpo é solto a partir do repouso do topo de um edifício de 80 metros de altura. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo de queda até o solo, tesão, e o módulo da velocidade em que o corpo atinge o solo são respectivamente iguais a... Então veja só, esse exercício número 1, ele vai estar falando para nós sobre queda livre. E o que eu sei sobre queda livre? Eu sei que a queda livre é um caso particular do MRUV. E como caso particular do MRUV, são válidas para a queda livre todas as fórmulas do MRUV. Opa, quais são as 3 principais? As 3 principais são sorvetão, que é a função horária dos espaços. Nós temos a vovó atômica, que é a função horária das velocidades. E temos Torricelli, que é a função, é a equação que nos permite determinar a velocidade, o deslocamento, a aceleração de um móvel, sem haver a necessidade de sabermos o tempo que leva para isso. Bom, quando você fala de queda livre, o que muda ao falarmos de queda livre? Muda que a velocidade inicial é sempre igual a 0 e a aceleração do corpo é chamada de aceleração da gravidade. Nesse caso, então, essa equação sorvetão, a equação horária dos espaços, ela sofre uma modificação. Isso aqui vai dar 0, esse carinha passa para o outro lado, então você tem S menos S0, que é a variação de espaço. E na vertical, a variação de espaço é chamada de altura. E sobra o que aqui? A gravidade sobre 2t ao quadrado. Então nós dizemos que a altura da queda é igual a metade da aceleração da gravidade vezes t elevado ao quadrado. Isso significa que com esta fórmula eu consigo determinar tanto o tempo quanto a altura da queda. Esse item aqui, a vovó atômica, a equação horária das velocidades, se nós considerarmos que a velocidade inicial na queda livre é nula e a aceleração é 0, passaremos a ter a fórmula vegeta, V igual a G vezes T. E, finalmente, a nossa querida Torricelli, você tem aqui V0 nulo, porque abandonado, a velocidade inicial é 0, e o deslocamento ele é vertical, então é a nossa altura. Portanto, V ao quadrado igual a 2 vezes G vezes H. Toda vez que nós formos trabalhar com queda livre, serão essas três fórmulas que eu vou analisar. Esse exercício da FUVEST, ele nos diz o seguinte: o corpo é abandonado, olha ali no texto, a altura da queda é uma altura de 80 metros. E a primeira pergunta que ele nos faz é: quanto tempo vai levar para cair? Entendido? Ora, qual dessas 3 fórmulas é a mais simples para você usar nesse caso? Você pode ter percebido direto que é h igual a metade da aceleração da gravidade vezes t ao quadrado. Substituindo ali, nós temos o seguinte, ó. h, então, g sobre 2 vezes t ao quadrado. 80 é igual a 10 divididos por 2 vezes t ao quadrado. Portanto, 80 é igual a 5 vezes t ao quadrado.
Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Teremos lá 80 divididos por 5 é o valor do tempo ao quadrado. Portanto, o instante ao quadrado é 16. Logo, o instante de queda, o tempo de queda, é a raiz quadrada de 16. Logo, o tempo que ele leva para a queda é um tempo de exatos 4 segundos. Viram como é simples e rápido? E o que mais que eu tenho que fazer? A outra pergunta que o exercício tem, porque ele tem duas perguntas, são as seguintes, e respectivamente, na sequência ali. Ele quer saber o instante em que ele toca o solo, então o instante é 4 segundos, e com qual velocidade ele toca no solo. Ora, qual fórmula fica mais fácil aqui para calcularmos a velocidade de queda se eu já tenho o instante de queda? Para fazer o segundo cálculo, então, eu vou usar vegeta. E, consequentemente, 10 vezes 4, a velocidade com que ele toca o solo é de 40 metros por segundo. Mas se você olhar ali no exercício, ele está pedindo em quilômetros por hora. Portanto, para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E 40 vezes 3,6 nos dá a velocidade de 144 km por hora. E assim o exercício está resolvido. Então, qual é a alternativa correta, que indica para nós um tempo de queda de 4 segundos e uma velocidade com que toca o solo de 144 km por hora? Letra D. Fácil, não é fácil, pessoal? Tranquilo? Já voltamos com o exercício 2.